Olá, boa noite. O Realidade em Pauta de hoje fala de um assunto abrangente e que preocupa muita gente, a quantidade de jovens ociosos. Um estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA, mostrou que 23% dos jovens brasileiros não trabalham e nem estudam. O estudo também foi feito em toda a América Latina e Caribe. Apesar da porcentagem ser uma minoria, é importante descobrir quais são os desafios que essa juventude tem enfrentado e que tem sido um impeditivo para que eles consigam conquistar o tão sonhado diploma e independência financeira. Concluir o ensino médio e conquistar o tão sonhado diploma, ou ainda conseguir um emprego e a independência financeira. Bom, isto é o que muitos jovens desejam, mas o desafio mesmo é tornar tudo isso uma realidade. Minha mãe ela incentiva bastante, assim, trabalhar pra gente comprar e ter as coisas que a gente quer, né? Não é só ficar dependendo dos pais pro resto da vida, né? A gente tem que dar nossos passos. E foi pensando em dar seus próprios passos que a Carolina, de apenas 18 anos, busca o primeiro emprego. O problema é que não está nada fácil conseguir encontrar um emprego formal. Por isso, ela vai se virando mesmo. Então, eu trabalho como monitora e aí, às vezes eu cuido de brinquedo, né? Às vezes eu faço algodão doce, pipoca. Então, eu recebo R$5 por hora, né? Aí, dependendo, às vezes eu fico 4 horas, daí eu recebo 20. E aí, se eles escolherem mais horas, daí eu ganho mais, né? Eu compro coisa que eu gosto pra mim, né? E às vezes também compro as coisas assim em casa, né, pra mim e pros meus irmãos. Mas eu compro mais coisa pra mim, assim, que eu preciso, né, coisa que falta pra mim, assim. A Carolina mora com mais 3 irmãos. Por enquanto, as despesas da casa são pagas apenas pela mãe. Durante a semana, além de ajudar a mãe nas tarefas domésticas, a jovem se diverte ao gravar vídeos. Então, eu gravo vídeos pro YouTube. Eu gosto de ler livros também, desenhar e... é isso, eu gosto de me maquiar também, eu gosto de fazer penteado no meu cabelo. E o que eu mais faço é gravar vídeo pro YouTube, assim. No Brasil, há cerca de 33 milhões de jovens com idade entre 15 e 24 anos, o que representa mais de 17% da população total. Uma pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostrou que 23% dos jovens brasileiros não trabalham e nem estudam. As mulheres são maioria neste percentual. A pesquisa foi feita em 9 países da América Latina e Caribe. De fato, começa a transição entre a infância e a vida adulta, né? Você tem um período de formação aí, né? De formação especialmente para o mercado de trabalho, né? Que hoje a gente vem discutindo o grande problema que nós enfrentamos com mais de 12 milhões de desempregados, né? Então, e dentre esses desempregados, os jovens é a parcela da população que mais sofre, até porque o mercado de trabalho mudou muito nos últimos anos. Enquanto isso, 49% se dedicam exclusivamente ao estudo ou à capacitação. 13% só trabalham e 15% trabalham e estudam ao mesmo tempo. No mesmo grupo estão México, com 25% de jovens que não estudam e nem trabalham, e El Salvador, com 24%. Por outro lado, o Chile tem apenas 14% dos jovens nesta situação. De acordo com o estudo, as razões para este cenário estão ligadas a problemas com as habilidades cognitivas e socioemocionais. Mas o que isso significa? Então, o socioemocional é o que está ligado à interação, né? A interação pessoal. Então, as emoções do outro causam em mim também variações de emoção. Então, se a pessoa com quem eu estou interagindo tem uma manifestação emocional, por exemplo, de raiva, eu preciso saber reagir a isso. Eu preciso ter habilidade socioemocional para lidar com as situações de frustração, por exemplo. O estudo também apontou as habilidades socioemocionais que os empregadores esperam, como autoconfiança, liderança e trabalho em equipe.
Além disso, o estudo também apontou como razões que contribuem para o cenário a falta de políticas públicas, obrigações familiares com parentes e filhos, entre outras explicações. Para Caroline, uma outra dificuldade é ter dinheiro para bancar o deslocamento até o curso ou mesmo ter o suficiente para pagar uma faculdade. E quando a gente encontra cursos, essas coisas é tudo pago, não tem muito curso assim que as pessoas assim acham bom, né, acessível assim. Quando é pago é caro, né? Tem gente que não tem assim a condição de pagar para fazer um curso e tem às vezes que os cursos é bem longe daqui, né? As pessoas não têm a condição de ir também. Então deveria ter mais para cá, assim, perto das pessoas, dos jovens, né? E trabalho também, porque também é difícil encontrar por aqui. E aqui no estúdio eu tenho o prazer de receber a Tainã Malaspina, que é graduada em Comunicação Social pela SPM, com mestrado em Psicologia Social pela PUC São Paulo, onde estudou o tema trabalho, felicidade e sentido para a geração Y. Dentro do mundo organizacional, atuou na área de marketing com empresas como a Camargo Correia, Manco e Samsung. É também sócio-diretora da Oficina da Estratégia, que é uma consultoria especializada em pesquisa de mercado e planejamento estratégico. Boa noite, tudo bem, Tainã? Tudo bom, Carol? Muito bem receber você aqui, que bom que você pôde tirar um tempinho para conversar aqui com a gente sobre esse assunto tão importante. Mas antes de eu começar aqui com a minha primeira pergunta, você também desenvolve um projeto que se chama Escolha Consciente, é isso? Isso. Fala um pouco desse projeto para a gente. Então, esse projeto ele nasceu justamente de observar como professora universitária, a gente recebia os alunos no primeiro ano da graduação e eles com uma sensação assim um pouco de perdidos, uma escolha feita de forma aleatória, e o que acaba gerando depois uma futura evasão do curso, né? O aluno não se identifica. Então, pensando nisso, eu desenvolvi um programa que chama Escolha Consciente, que ele é destinado a jovens no ensino médio, em que ele passa por um processo de revisitar valores pessoais, história de vida, para traçar um projeto de vida e escolher o curso de forma consciente. É uma forma de você escolher, né, o que vai ser durante a vida, porque é difícil esse passo, essa escolha, né? Sim, às vezes um jovem de 17, 18 anos, né, escolher o que eu vou fazer da vida é uma pressão. Apesar que tem estudos que falam que é uma tendência que essa geração, a X, a Y, a Z, ela ocupe 5 carreiras ao longo da vida, ou de forma simultânea, né, paralela ou consecutiva. Então também alivia um pouco essa carga, né? Você pode escolher um curso, mas não significa que isso vai ser para o resto da vida. Você tem essa possibilidade, né? E a mente deles funciona mais ou menos assim, né? Com todas essas vertentes, né? Com essas possibilidades. Agora, nós estávamos vendo aqui na reportagem e também conversando aqui antes de iniciarmos, o que gera esse fenômeno social, esse comportamento ocioso do jovem? Se é que ele está ocioso ocioso mesmo? Então, a gente tem que quebrar alguns estereótipos, né? O que se fala aí de geração nem trabalha, nem estuda. Primeiro, geração Y, que tem se falado muito dela, agora é a Z, a gente tem que caracterizar que é diferente um jovem, por exemplo, brasileiro de classe AB, de um jovem classe CD. São contextos muito diversos para a gente classificar junto de geração Y. Então, vamos falar do fenômeno nem para um jovem de geração Y, classe CD. O que acontece? Muitas vezes esse jovem, ele tem que trabalhar muito cedo para complementar a renda, né, em casa, então ele não tem oportunidade de focar nos estudos, e aí quando ele tenta voltar para o mercado, ele já está desqualificado. Então ele busca, às vezes, eles têm sobrevivido com empregos informais e vira uma bola de neve. Pega um jovem classe AB, a realidade é diferente. Muitas vezes esse jovem sai de casa com 30 anos, com o pai pagando mesada quase até essa idade. E aí ele tem o estudo, né, na verdade, né, ou não? Sim. Aí ele né, recebe todo o aporte. A gente fala que são os filhos poupança, né, que o pai coloca ali. Investe. Muitas vezes o pai não teve oportunidade, mas investe na educação. E esses jovens, a gente fala de um outro fenômeno, que tem um psicólogo que chama Barry Schwartz, que ele fala do paradoxo da escolha, que o ser humano sempre lutou por liberdade e associou que ter mais escolhas era um grau maior de liberdade.
E, no fundo, quando você tem muita escolha, você fica paralisado. Então, é outro efeito. E aí o jovem não faz nada porque assim, tantas coisas que podem ser feitas, eu não sei como eu decido. Então, tem uma série de variáveis que impactam aí o que se fala de geração neném, né? Você estava falando, então, que além dessas diferenças, a gente coloca todos na mesma idade, né? Mas também tem a classe social, Sim. né? Que diferencia todo esse processo. Agora, tem outros responsáveis, se assim a gente pode dizer, né? Para que esse fenômeno perpetue. A gente pode falar um pouco da família ou a falta de políticas públicas. A família é o vilão? Eu não gosto de colocar um vilão, assim, mas a família tem contribuído bastante, né? Tem um outro fenômeno também que se chama pais helicópteros, que são pais que ficam sobrevoando os filhos na tentativa assim, de qualquer sinal deles passarem por algum obstáculo ou um desafio, ele vai lá e pavimenta o caminho. E isso, para o jovem, apesar do pai achar, né, o pai nunca educa achando que está fazendo algo ruim, né, mas esse filho cresce, esse adolescente cresce, achando que ele não tem estratégias de enfrentamento. Então, muitas vezes, eles não sabem realmente lidar com fracasso. Os pais também têm criado os filhos numa direção de que você pode ser o que você quiser, você é único e especial. E quando ele sai da bolha e ele vai para o mercado, não é assim, né? E aí gera uma frustração. Então, assim, os pais, eles têm, sim, uma parcela bem representativa de, ruim a palavra culpa, mas esses jovens estarem assim. Em termos de políticas públicas, agora a BNCC, a Base Nacional, né, Curricular Comum, ela colocou uma competência que eu acho fundamental, que é competência de projeto de vida. Então, agora, existe uma orientação para que o jovem, ao longo do ensino fundamental e ensino médio, ele possa fazer algumas experiências e reflexões para ter metas, né, desenhar suas metas de futuro. E acho que isso dá um suporte bem interessante em termos de políticas públicas. Excelente. A falta de vagas nas creches, a ausência de subsídios em transportes públicos e até a baixa ou nenhuma qualificação tem afetado o ingresso de jovens no mercado de trabalho. Mas se os empregos formais parecem uma realidade distante para alguns, por outro lado, existem aqueles que não medem esforços e criam oportunidades de negócio, como você vai ver nesta reportagem. A pesquisa sobre os jovens pode até passar a ideia de que eles estejam em uma situação de ociosidade e improdutividade. Acontece que não é bem assim. Dos 23% de jovens apelidados de neném, 31% estão procurando trabalho, principalmente os homens, e mais da metade, que corresponde a 64%, dedicam-se a trabalhos e cuidado da casa, e também ao cuidado de membros da família, principalmente as mulheres. Jovens como o Gustavo já entregaram muitos currículos, tantos que ele decidiu esperar, trabalhando. Já vim aqui retirar meus geladinhos, agora já estão tudo certos. Bora vender, essa é a hora. Todos os dias, o Gustavo sai para oferecer o famoso geladão. Boa tarde, rapaziada, tranquilidade, vai um geladão hoje aí, meus amigos. Chique no último. O jovem sonha com um dia em que vai conseguir ampliar as vendas e empregar outras pessoas. O trabalho vai fazer 1 ano e 3 meses que eu venho vendendo geladão na rua de Jacareí, procurando um futuro melhor para mim e querendo melhorar também não só a minha vida, como a vida da minha família, né? Não trazendo problema para dentro de casa. Então, hoje em dia, eu torço muito para que essa molecada tenha a mesma atitude que eu para poder mudar esse Brasil que a gente vive, né? Que hoje não tá fácil para ninguém, não. Fácil realmente não é. Mesmo assim, simpatia com os clientes é o que não falta. Você já queria um maracujá, maçã verde? Maracujá, né? Delícia. Tá bom, então. Uma delícia. Muito obrigado, tá? Chup-chup dele. E a simpatia dele também, né? Oh, muito obrigado. Ele é ótimo. Deus abençoe, tá? Deus vai abençoar muito, né? Fica com Deus, tá? Tchau, tchau. Eu te aviso depois, tá? A dificuldade hoje não é só pra mim, é pra todos, né? Todo mundo tá com a dificuldade, então nem todo mundo é o que quer. Eu sempre sonhei em cantar, não só fazer fama, lógico, mas também
ser reconhecido pelo meu trabalho de cantar, mas nesse ano de 2018 foi um ano que eu fiquei muito mais para baixo, eu não consegui cantar, pretendo agora em 2019 voltar. E esse geladão meu foi o que me salvou, sabe? O que me tirou de dentro de casa, o que me tirou do tédio, o que me tirou do nervosismo, porque a gente vai ficando nervoso, né? A gente não tem onde tirar dinheiro, a gente não tem onde pagar as contas. Aí eu não levo como um bico, eu levo como um serviço, como responsabilidade de todo dia acordar e sair de casa para me trabalhar. Ó, fala pra você, o tempo, eu não consigo dizer pra você, mas é o que tá me ajudando no momento, graças a Deus, a não passar dificuldades. O Gustavo acredita que os jovens precisam se preparar melhor para enfrentar o mercado de trabalho. A oportunidade tem, mas hoje não tem gente qualificada, né? Hoje as pessoas, antigamente, que nem na onde eu trabalhei, é só terceiro. Se você tivesse um terceiro, você chegasse lá na porta, lá batesse lá na porta, lá batesse palma lá, você entrava para trabalhar. É a média de 2014, 2015, 2013. Hoje já não é mais assim. Hoje você tem que ter uma qualificação, hoje você tem que ter você tem que bilingue, sabe? Você tem que falar outro idioma. O rapaz que vende geladão todos os dias representa milhares de outros jovens que trabalham na informalidade e que encaram a vida de forma otimista. Não é o que eu quero. Nossa, o Gustavo quer isso. Não é isso que eu quero. Eu queria ser irmão, eu queria fazer uma faculdade, né? Eu queria estudar mais, sabe? Ser um cara mais efetivo. Só que, infelizmente, nem todas as histórias vão ser assim, né? Nem todas as histórias são escritas com faculdade, são escritas com as melhores famílias, são escritas com os melhores pais, com as melhores mães. Mas eu, só de ter saúde e de conseguir estar com 25 anos hoje lutando, batendo de frente com o problema e o problema ficando pequeno, eu estou muito feliz. O estudo divulgado pelo IPEA também mostrou a necessidade de haver melhorias nos serviços, subsídios de transportes públicos para os jovens e, especialmente para as mulheres, a ampliação do número de vagas nas creches. O objetivo é que as mulheres consigam conciliar trabalho, estudo e os afazeres domésticos. A gravidez precoce e a evasão escolar também são apontadas pelo estudo como fatores que precisam ser solucionados para que a taxa de inatividade de jovens brasileiros seja reduzida. Para este psicólogo, a juventude de hoje está preocupada em procurar um emprego que traga satisfação pessoal. Então as gerações de hoje já não estão mais tão preocupadas com o dinheiro, com o salário. Isso é uma coisa importante, continua sendo. Mas hoje, se a pessoa está numa empresa onde ela tem um bom salário, mas ela não se sente realizada, ela muda muito facilmente de emprego. E aí está aí a explicação de tantas mudanças que a gente tem. Um turnover tão alto assim no mercado, onde as pessoas ficam menos que 5 anos nas empresas. Hoje a juventude é muito ligada à ideia da diversão, né? Então você tem um outro compromisso com esse período da nossa vida, né? Que não é o mesmo das gerações anteriores. É gente que faz a diferença com o que tem, né? E voltamos aqui para o estúdio com a Tainá Malaspina, que é consultora especializada em pesquisa de mercado e planejamento estratégico. Tainá, como se planejar para retornar ao mercado de trabalho depois de um período com trabalho informal? Aí o jovem, ele precisa de alguma forma pensar realmente em qualificação, né? Hoje a gente escuta muito o termo que é long life learning, que é essa coisa de você ter uma graduação e depois uma pós, um MBA, que era antes, nossa, muita coisa. Hoje isso a gente fala que é o básico, né? Então, esse jovem, ele precisa colocar a educação sempre no radar ali. E é óbvio que, quando a gente fala de soft skills, né, dessas habilidades socioemocionais, o jovem de classe CD, ele tem vantagem nisso, porque, né, como nós vimos aí na reportagem, o jovem, ele tem uma estratégia de enfrentamento, ele viu que não dá de um jeito, mas ele se arruma e faz de outro. Parece que eles conseguem se adaptar melhor à realidade, né? Sim, então eles têm, isso eles devem continuar desenvolvendo, porque é um grande diferencial do jovem hoje brasileiro, classe CD. Ele tem essa criatividade de, se não tá o ideal, eu vou tentar aqui, né, me arrumar, mas a qualificação hoje no mercado não tem jeito. Assim, o mínimo que se pede é uma graduação, né? E o que essa empresa ela espera desse jovem, né? Eu sei que ela quer
classificado, né? Aquela pessoa que saiba tudo sobre a área de atuação. Mas o que mais ela espera desse jovem? Além das competências técnicas, né, na área de formação dele, hoje as empresas elas valorizam muitas características que antes não se falava tanto, né? Então se fala de criatividade, então assim, não é só cursos de comunicação, de arquitetura que precisa ser criativo, qualquer pessoa ela tem que ter essa competência, né? Então criatividade, capacidade de resolver problemas complexos, que são aqueles problemas que não tem uma solução única, inteligência emocional é um grande ponto, né? Estudos de RH mostram que apenas 13% das demissões são por questões técnicas. O que está por trás é uma falta de inteligência emocional para lidar com as situações do dia a dia de uma empresa. Então, criatividade, pensamento crítico também, né? Se fala que essa capacidade de olhar uma situação e analisar de uma forma mais ampla, e tem se falado agora de flexibilidade cognitiva. Então, essas competências elas vão crescendo aí dentro da área de RH, sendo valorizadas. Explica um pouco para a gente como é essa flexibilidade cognitiva, como que você desenvolve, né? E quais são as vantagens de permanecer e conseguir conquistar nessa flexibilidade? Isso tem a ver com essa capacidade de você se colocar em situações que elas não são tão previsíveis, né? Então, aquela coisa da estabilidade que gerações anteriores, os tradicionalistas, baby boomers, buscavam dentro de uma empresa, hoje não existe, né? Então, é você saber trabalhar com projetos distintos, interagir com outras áreas que não é só a sua, e a partir disso desenhar soluções que muitas vezes são soluções aquelas que a gente chama fora da caixa mesmo, né? Que está ligada essa flexibilidade cognitiva com a capacidade de resolver problemas complexos. Então, é se permitir colocar em situações que você não tem controle e deixar ali a criatividade fluir para você trazer soluções. Muito se fala da geração Y, né? Mas a verdade é que muitas vezes é necessário desconstruir essa ideia, né? Esse termo, né? Para compreender que muitas vezes é o comportamento Y. E também você está me falando de outra geração. Fala um pouco sobre isso para mim. Na verdade, essa coisa de geração, a gente tem que tomar cuidado com estereótipos, porque o que acontece é que se publica uma coisa de geração Y, aí vai se republicando, e daí vira uma massa falando, e como eu disse, o que traz dados de geração Y geralmente é da norte-americana, que é muito diferente da geração Y brasileira, né? Agora, se você fizer uma comparação, as gerações anteriores, a geração X ou Baby Boomers, eles tinham uma relação com o trabalho que era diferente. Era aquela coisa de eu quero entrar numa empresa, fazer carreira nessa empresa, essa empresa tem que me dar um plano de carreira. O jovem hoje, ele não pode esperar um plano de carreira. Ele tem que, na cabeça dele, ter clareza de onde ele quer chegar. E a gente fala que é carreira mapa, não é mais carreira trilho, que você vai numa sucessão hierárquica, né? Ali não, ele tem que, o que ele precisa saber é onde ele quer chegar. Agora, o caminho para chegar ali é diferente. Então, essa geração, ela pensa em trabalho de uma forma muito diferente da geração dos tradicionalistas, por exemplo, né? Ela traz prazer para o trabalho, os tradicionalistas não exigiam tanto prazer no trabalho. O trabalho, tudo bem, eu tenho que trabalhar para ter meu olerite e tá bom. Para essa geração isso não é suficiente. E a gente percebe isso até na forma da construção do seu próprio conhecimento, né? Antes você tinha que seguir numa linha, né? Se é comunicação, então você segue todas as linhas nessa área. Não. Agora, ampliar essa visão faz parte também dessa construção deste profissional ideal, né? Diante do mercado? É o que se fala de carreiras, antes falava muito de carreira Y, que é aquela carreira que você vai vindo, em determinado momento você escolhe se você vai mais para um lado de gestão, gerencialista, ou se você vai para um lado mais aqui de especialista em algo, uma carreira mais técnica. Hoje o que se pede do jovem é o que se chama de carreira T, né? Que é assim, que a parte superior do T, você precisa saber um pouquinho de tudo da área que você escolheu. Mas você tem que escolher um eixo ali em que você vai ser o expert, você vai se aprofundar muito e virar referência. Então hoje se exige essas duas vertentes. Por isso que eu falo para o jovem, o jovem é a melhor fase da vida. Hoje está difícil assim, para ele escolher, porque tem muitas coisas que impactam ali, está exigindo muito mais desse jovem. É necessário que ele compreenda mais a própria situação e também a situação do mercado onde ele atua, né? Tainá, muito obrigada pela nossa conversa. É isso. Foi muito bom te receber. Bom. E o Realidade em Pauta fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no nosso site novotempo.com/jornalismo. Uma boa noite para você e até o próximo programa.